Olá, gente. Vamos gravar aqui então nossa videoaula sobre as resoluções dos exercícios que eu passei para vocês a respeito de divisibilidade, ok? Então, gente, como eu afirmei no vídeo que eu enviei, antes de passar o questionário hoje, o que acontece? Eu disse lá no vídeo que para a gente saber a questão de divisibilidade, entre as outras coisas, não era necessário fazer a divisão, tá certo? Teve alguns alunos que fizeram a divisão. Então, não é para fazer a divisão, tá? A gente vai aprender as regras de divisibilidade em que você, sem efetuar a divisão, você consegue saber se o número é divisível ou não, ou seja, se ele é múltiplo ou não. Então, nessa número 1, o exercício perguntou aqui quais desses números são divisíveis por 2. Então não precisava de você dividir por 2, é só você pegar os que são pares, porque essa é a regra de divisibilidade que a gente colocou lá para vocês. Então os números são esses. Os divisíveis por 5 são os que terminam em 5 ou 0. Os divisíveis por 10 são os que terminam em 0. Os divisíveis por 100 são os que terminam em 2 zeros. Essa regra nem está lá na explicação que eu passei para vocês, mas ela subentende-se que seja isso, porque se os divisíveis por 10 tem que ter um zero, os divisíveis por 100 tem que terminar em dois zerinhos. E os divisíveis por 5 e não por 2 são aqueles números que são divisíveis por 5, mas que são ímpares, né? Porque os terminados em zero são pares, então eles são divisíveis por 2. Aqui está pedindo os que são por 5 e que não são por 2, então só é somente esse 1575. Qual é o maior número de 3 algarismos que é divisível por 2? Bom, gente, o maior número aqui divisível por 2 de 3 algarismos é o 998. Por quê? Porque temos um algarismo, o 9, dois algarismos, o outro 9 e 3 algarismos, o 8. Então, para ter 3 algarismos, tem que ter aqui a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Então, esse que era o raciocínio. E qual é o maior número divisível por 5 de 3 algarismos? 995. E divisível por 2 e por 5. Então, ele quer saber o maior número divisível por 2 e por 5 que, que é divisível, que tem 3 algarismos. 990. Tá bom? Não tem outro algarismo aqui, não tem outro número de 3 algarismos maior do que esse que seja divisível por 2 e por 5. No número 3, ele perguntou quais são os números divisíveis por 2, então são os pares. Os divisíveis por 3. Divisíveis por 3, a regra de divisibilidade, então veja bem, não precisava de dividir o número. É só você aplicar a regra de divisibilidade que a gente passou. A regra de divisibilidade por 3 é você somar os algarismos. Por que o 432 eu sei que ele é divisível por 3? Porque eu somei 4 com mais 3, 7, 7 com mais 2, 9. O 9 é divisível por 3, então o 432 também é. Esse que é o raciocínio que a gente vai utilizar. Olha aqui o 15.144. Não precisa de eu dividir esse número enorme por 3 para eu saber que ele é divisível. Basta somar 1 mais 5, 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 4, 11, 11 com mais 4, 15. Então, o 15, ele é divisível por 3, pessoal. Ok? Temos que decorar essas regrinhas. Quais são os números divisíveis por 2 e por 3? Os números divisíveis por 2 e por 3 são os pares, certo? Porque tem que ser divisível por 2. E você separa os números pares
e soma os algarismos para ver se eles são divisíveis por 3 também. Então tem que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo. Os números divisíveis por 2 e por 3 são divisíveis por 6? Sim, gente. Se você voltar lá na explicação, essa é a regra de divisibilidade por 6 que eu passei para vocês. Eu não sei se eu falei isso lá no meu vídeo, mas a regra de divisibilidade por 7 nós não vamos estudar, porque ela é bem complicadinha. Então, ela não é objeto nosso de estudo. A hora que perguntar se um número é divisível por 7, é mais fácil você pegar o número e dividir por 7 do que procurar a regra de divisibilidade, tá bom? Escreva essa questão aqui, alguns alunos tiveram dificuldade de entender ela. Escreva no caderno o menor algarismo que deve ser colocado no lugar desse vazio para que o número 5.830 e alguma coisa. Então, você tinha que colocar um número aqui que ele fosse divisível por 4. Gente, o número que eu vou colocar aqui é o 2. Sabe por que eu vou colocar o 2? É porque o menor algarismo, veja bem, a divisibilidade por 4 tem que analisar os dois últimos algarismos. O número formado por esses dois últimos algarismos tem que ser divisível por 4. Então, se eu colocar o menor algarismo aqui, o 0, vai ficar 30. 30 não é divisível por 4. Se eu colocar o 1, vai ficar 31. 31 não é divisível por 4. Se eu colocar o 2, aí sim, 32 é divisível por 4. 4 vezes 8 é 32. Então, o menor número que eu coloco aqui é o 2. Tá? O menor algarismo, desculpa. O número é formado de 3 algarismos. Gente, sendo o algarismo das unidades desconhecido, quais devem ser os valores de A de modo que o número seja divisível?